Bom dia, pessoal! Minha câmera hoje está um pouquinho alta, arrumar aqui. Hoje eu vou receber a Juliane aqui, acho que ela já está quase entrando para o nosso bate-papo das 11. Só para lembrar vocês, agora a gente está tendo live todos os dias, 11 da manhã e 5 da tarde. Hoje vai ser o único dia que a gente não vai ter a live das 5. Então amanhã tem de novo, 11 e 5. Gente, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar. A Juliane já está conectando aqui comigo para a gente poder conversar. Oi, Juliane, tudo bem? Oi, Lohane, bom dia. Ai, tá travando aqui, peraí. Você tá me ouvindo? Eu não estava conseguindo. Agora eu tô te ouvindo. Eu não estava ouvindo antes, mas agora eu tô. Também tô arrumando aqui minha câmera. Tô te ouvindo também. Uhum. Ah, que bom, Juliane. Primeiro quero te agradecer muito pela disponibilidade de você estar aqui comigo hoje para a gente bater esse papo. E eu vou te pedir inicialmente para você se apresentar para todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Tá bom, bom dia, pessoal, bom dia a todos. Primeiro dizer que é uma alegria muito grande para mim estar aqui participando dessa live, muito grande poder compartilhar um pouquinho, né, do que a gente vive nesse universo da advocacia no agro, uma área tão apaixonante. Bom, meu nome é Juliane, eu sou advogada. Eu também sou servidora pública, eu concilio essas duas carreiras, né, nesse momento. Moro aqui em Palmas, no Tocantins, né, o estado mais jovem do nosso país, foi criado aí com a Constituição de 88. Não sou natural daqui, mas tenho um carinho muito especial pelo Tocantins. Faço questão de dizer isso. Sou natural de Fresquinho aí, né, Porangatu. Juliane? É, realmente, aqui tem esse detalhe, né, da temperatura. A gente, por estar no período de chuvoso, está um pouquinho mais agradável aqui, né, está um pouco mais tranquilo. Chuva é importante para a gente, né, do agro. E sou natural mesmo de Porangatu, que é uma cidade do interior do estado de Goiás. Faço questão de dizer isso, eu até falo que toda vez que eu vou me apresentar para alguém, uma das primeiras coisas que eu falo é que eu sou de Porangatu. Pensa num amor pela terrinha, né? Mesmo! Eu faço questão de falar. E também concilio um pouco, né? Advogo um pouco aqui no Tocantins e também não deixa de ter algumas coisas lá na minha cidade, né? Que minha família mora toda lá, então a gente acaba tendo um pouquinho de trabalho por lá também. Juliane, e como que começou esse seu amor pelo agro que você está falando? Como que começou isso tudo? Conta para nós aí. Bom, na verdade eu me formei já tem alguns anos, né? Eu sou advogada desde 2013, já temos bons anos aí. Porém, assim, não necessariamente nesse período todo eu venho advogando, né? Eu demorei um pouco para me encontrar na advocacia. Comecei a faculdade, como acho muita gente começa a faculdade de Direito, com esse pensamento mesmo de concurso público, né? Era a única coisa que eu pensava, era carreira pública, nem cogitava advocacia na minha vida, mas com o tempo a gente vai amadurecendo, vai vendo o que a gente tem mais, gosta mais de fazer, né? Então eu saí da faculdade, comecei a advogar por conta própria, era advogada generalista, então assim, atuava em tudo, né? O que aparecia eu assumia aquela causa, tudo no contencioso, tudo judicializado, mas eu me frustrei muito porque cada coisa que eu pegava era um assunto totalmente diferente do outro. Eu não tinha uma especialização, eu não estava nichada, né, numa área assim, específica. E isso me trouxe muita dificuldade. E aí, como eu me frustrei muito, eu falei, não, realmente a advocacia não é para mim, vou voltar para o primeiro plano e a carreira pública, eu vou estudar para concurso e vamos seguir, né? Então, eu fiz um compromisso comigo mesma de ficar um ano por conta de estudar. Eu fiquei um ano, fiquei assumindo só mesmo os processos que eu já tinha, né? Não peguei nada novo. E logrei êxito no concurso público, fui aprovada no concurso aqui do estado do Tocantins, sou servidora desde 2015, mas algo no meu coração sempre dizia, tá bom, você não vai advogar, mas faça um concurso que não te impeça de advogar, que não seja incompatível. Escolha uma carreira porque você não sabe, foi só um começo, né? Talvez
eu acredito muito assim, né, que é Deus que nos orienta, né, nas nossas decisões. Então, o meu concurso, ele não me impede de advogar, não é incompatível, né? Então, na Então, verdade, assim, desde essa época do concurso, você já deixou um pezinho na advocacia, você falou, não vou tirar totalmente aqui. Vai que, né, exatamente, Juliane? exatamente. Eu acho que Juliane, assim, eu vou. e compartilhe aqui comigo, porque eu sei que tem muitos colegas, assim como você também, colegas que estão migrando para essa especialização no agro e que vêm de concursos, né, de uma carreira pública, ou então que Uhum. estavam estudando e às vezes muda de ideia e fala, não, eu vou deixar esse estudo para o concurso. E você é interessante porque você passou nesse concurso, então você foi aprovada. E como que foi depois disso, nessa realização, você sentiu que era isso mesmo? Você se encontrou? Ou como que ainda continuou a sua conexão com a advocacia? Como que foi tudo isso? Sim, quando eu passei no concurso, foi um alívio para mim, né? Porque me deu uma estabilidade, me deu uma certa tranquilidade ali naquele momento. Mas no fundo, no meu coração, eu sentia o desejo de voltar para a advocacia, mas eu estava um pouco ainda perdida, né? Não tinha assim, mas eu vou fazer exatamente o quê? Comecei especializações, fiz especialização em previdenciário, atuei um pouquinho, né? Mas aí eu comecei realmente, devido a eu estar numa região muito voltada para o agronegócio, venho de origens bastante rurais, né? Minha família toda é bem assim, nós viemos, eu posso falar que a gente veio da roça mesmo. Então, essa vivência foi me vendo assim, comecei a perceber assim, se eu teria alguma oportunidade de atuar nessa área que eu tanto gosto, que eu tanto tenho carinho, né? A questão das minhas origens. Então, comecei a pesquisar, né? Como que é? Precisa de advogado naquela fazenda? Precisa de advogado para uma chácara? E fui descobrindo, assim, que estava bem carente de profissionais, né, capacitados para essa área. Ficou baixinho o som. Tava... Aí, agora sim. Voltou. Uhum. Uhum. Tava carente de profissionais especializados, nichados mesmo nessa área. Então, comecei a pesquisar mesmo cursos, né? Fui Uhum. atrás, queria buscar essa carreira na advocacia no direito agrário, agronegócio. Foi quando eu descobri uma especialização em direito agrário do agronegócio aqui em Palmas, e para minha surpresa ela era presencial, bastante voltada para a prática. E em razão disso, eu me organizei para fazer essa especialização, não consegui entrar na primeira turma, por ser presencial, né? Eu tinha Uhum. cogitado até fazer uma especialização fora daqui, no estado de Goiás, né? Fazer lá em Goiânia, essa pós, Uhum. mas pela logística toda seria muito difícil, né? Devido a eu ter uma carga horária fechada para cumprir meu trabalho no serviço público. Então, eu comecei a fazer essa especialização, Lohane, e eu me surpreendi muito, porque eu encontrei muitas pessoas que também estavam numa situação muito parecida com a minha, servidores públicos, advogados que estavam um pouco perdidos e que buscavam esse nicho do agronegócio. Então, a gente começou a questão de contato, a questão do estudo, né, onde a gente pode atuar. Então, assim, eu fui vendo que era possível. Aí eu comecei a perceber que aqui no estado do Tocantins havia mercado para isso, era possível eu entrar nessa área. Fiquei muito feliz. E com os estudos se aprofundando, eu acabei conhecendo a Ábrada, né, que foi, assim, um marco mesmo na minha vida. Foi através dela que eu percebi, foi eu digo assim, foi um sinal de Deus, né? Eu estava estudando Juliane, eu e amo. Eu amo quando alguém fala isso, fala foi Deus. E ultimamente eu tenho ouvido muito isso, Juliane. Eu acredito muito em Deus, eu fico muito feliz quando eu ouço isso. Que foi Deus mesmo que nossa, encaminhou. uhum. Inclusive, eu tenho assim, uma visão, Luane, que assim, eu estava um pouco perdida, né? Mas eu tinha o desejo, eu tinha a disposição de correr atrás. Então, assim, as condições poderiam não estar muito perfeitas nesse momento para eu começar a advogar nessa área. Não tinha concluído minha pós ainda, né? O ano de 2020 foi muito difícil para todo mundo, devido à pandemia, sofri perdas muito próximas, mas eu aprendi nessa vivência minha que a gente não deve esperar as condições perfeitas
para começar a iniciar a realizar os nossos projetos, né? Então, assim, eu digo, não espere as condições perfeitas para iniciar um projeto. Vá com o que você tem, né? Juliane, e isso aí é interessante, porque assim, essa condição perfeita, ela, se a gente ficar esperando ela, é como se ela nunca fosse existir, né? Sempre, a gente sempre pensa que tem mais alguma coisa, e sempre eu percebo muito isso. Não sei se você também consegue notar isso. Parece assim, a gente cria alguns marcos, né? Ah, depois que eu tiver na época de escola, depois que eu tiver passado no vestibular, entrado na faculdade, depois que eu concluir a faculdade, passar na OAB. E é como se tudo fosse acontecer a partir daquilo. E a gente fica meio que se segurando, né? Esperando, depois que eu fizer isso, depois que eu concluir a minha pós. E aí parece que quando vai acontecendo essas coisas, você continua acontecendo e você fica, gente, mas ainda não dá, ainda não tá perfeito. Eu ainda tenho que fazer mais alguma coisa. A gente, esse sentimento, né, Juliane, de não estar pronto, realmente. Não sei se você também percebe isso, né? Que esse momento não existe, na verdade, ele existe muito mais na nossa cabeça. Nossa, Lore, é exatamente isso, sabe? É exatamente isso que eu sinto, porque hoje o mercado, assim, oferece muitos cursos, muitos livros, aí a gente sempre fica assim, não, eu vou começar a atuar mesmo nessa área quando eu tiver concluído tantos cursos, tantas especializações, sendo que você já tem a disposição, você já tem a vontade, você tem o sonho ali de correr atrás daquilo, e você fica travado por uma insegurança que não tem nada a ver, né? Eu digo que é o contrário, lógico, você não pode entrar numa área caindo de paraquedas, sem saber nada, não sei o que está acontecendo, vou lá. Você tem que se capacitar, né, no mínimo, ter uma noção se tem um mercado para você ali no local onde você vive, onde você quer atuar, mas assim, você não precisa ficar esperando as condições perfeitas para isso. Pelo contrário, o que você faz? Começa. Eu percebi assim, a partir do momento que eu comecei, eu vi que tinha alguns assuntos que eu tinha que aprofundar mais, né? Aí foi automaticamente, não, esse aqui, realmente, esse eu preciso de uma doutrina, de um curso, né? Me aprofundar mais nisso. Eu digo assim, por exemplo, isso para qualquer carreira, né? Se você, por exemplo, vamos falar da nossa área, né? Se a gente mexe muito com contrato de arrendamento, contrato de parceria, se a gente lida com muito isso diariamente, você tem que estar na ponta da língua a diferença de um para outro, qual se aplica, qual não se aplica, porque é uma coisa do seu cotidiano. Esse realmente, você só vai saber disso começando a trabalhar, né? A partir do momento que Juliane, você se dispõe. e isso eu também concordo muito. E principalmente assim, eu percebo muito que nada traz mais conhecimento pra gente do que a prática. A gente até conversa muito sobre isso, né? Qual que é o melhor contrato que a gente vai ter feito? Provavelmente o último. Cada vez vai ser melhor, né? Tem até uma frase que eu geralmente eu falo, eu ouvi ela há muito tempo e gosto muito, que fala: se você não tem vergonha da primeira proposta que você fez para um cliente, é porque você nunca fez uma proposta. Eu acho que isso faz parte do processo, né, de crescimento profissional. E eu acho que a gente tem que estar aberto a se permitir ter essas experiências, a fazer, a errar, né? Mesmo que não seja o momento perfeito, igual você falou, mesmo que as condições não sejam ideais, que tantas outras coisas ainda. E que a gente tem esse sentimento que eu vejo muito, Juliane, que a gente cria às vezes esse sentimento de que é só a gente que está sentindo isso. Então é como se fosse assim, Lohane, não estou pronta ainda. Eu, Lohane, tenho que fazer isso e aquilo. Só depois disso que eu vou conseguir, então, poder oferecer um bom trabalho. E que muitas vezes isso não é real. E que, Juliane, quanto mais eu converso com colegas advogados, mais eu percebo essa sensação geral, sabe? Esse sentimento de que, tem que fazer mais isso, mais aquilo. E, na verdade, todas essas coisas, elas só vão dar mais ferramentas pra gente. Mas nada tira o que a prática traz, né, Juliane? Realmente entrar em ação, eu acho que é como você falou, começar antes de estar pronto mesmo. Com certeza, com certeza. Comece com o que você tem, né? E aí, no decorrer da sua carreira, você vai buscando fazer a especialização da sua especialização, né? Então, assim, a advocacia mudou muito. Eu percebo que o advogado não é mais aquele profissional que é procurado só no momento de um litígio judicial. A gente não é procurado mais só naquele momento de que eu preciso entrar com ação na justiça, ou então estou respondendo por um processo.
Pelo contrário, né? Hoje a gente é procurado, aliás, a gente tem que oferecer o nosso trabalho antes de ter que entrar nas vias judiciais, né? Então, nesse ponto aí, eu tenho atuado muito na questão do preventivo. A advocacia preventiva foi uma grata surpresa para mim, devido à celeridade, né? A gente consegue resolver as coisas com muito mais tranquilidade, a questão dos prazos, né? Tudo isso realmente faz muita diferença na nossa vida. Mais tranquilidade daquela correria, né? De judicializar tudo, e litígio, e é tudo mais confuso, mais problemático. Então é bem Juliane, melhor. mas me conta, e como que foi esse processo de você começar essa área, igual você falou, mesmo no meio da pós, eu falei, não, agora eu vou começar isso. Como que foi esse processo para você? Começar antes de Então, concluir a pós e antes de sentir que estava tudo perfeito. inclusive fui bastante incentivada a começar logo, a partir do momento que eu conheci a Abrada também. Voltando em vocês, né? Foi um incentivo muito grande quando eu vi quantas pessoas. Eu estava vendo o Luiz falando vida e papel, né? Realmente. Nossa senhora. O Luiz Ah, falou preventiva é vida e vida e papel. e aí quando eu comecei a ver tantas pessoas, né, ali na Abra, daqueles novos associados, fui conhecendo, como eu estava no início, eu não tinha como contribuir muito, eu fiz foi absorver muita informação de vocês, eu vi que era possível, né? Eu falei, eu vou tentar, eu vou começar. Eu não quero esperar alguma coisa, algo não sei o quê. Para mim, aquilo já foi suficiente para me fazer ter essa coragem, né? O incentivo. Às vezes é só um Mais uma vez, empurrãozinho que a voltando gente nesse... precisa, né, Juliana? Exatamente, eu acho que era o empurrãozinho que eu estava precisando, né? E eu fiquei muito feliz, porque eu comecei, eu tenho um carinho muito especial pelo pequeno produtor rural. Comecei a ver que aqui na minha região havia uma certa dificuldade de convencimento desses pequenos produtores rurais da necessidade de uma consultoria, de uma assessoria jurídica, né? Geralmente, até por uma questão cultural, o pequeno produtor, ele atua na informalidade, né? Algumas coisas são passadas batidas, assim, e sempre assim, mas desde o tempo do meu bisavô era assim. Então, eu comecei a trabalhar essa parte do convencimento do pequeno produtor rural, né? É aí que você tem que demonstrar o seu trabalho, o que você pode fazer para evitar que ele chegue ao problema, né? Essa é a magia do preventivo, né? Esses dias eu achei tão interessante, uma pessoa falou uma coisa para mim, eu falei, eu nunca tinha associado, né? Essa informação com a advocacia preventiva. Eu estava fazendo uma sessão de fisioterapia e conversando com a fisioterapeuta, ela, você trabalha com o quê, né? Tal, não, sou advogada, sou servidora pública. Aí ela, que legal, você atua em qual área? Eu falei, atuo na advocacia mais voltada para o agronegócio, só que é uma advocacia mais preventiva. Aí ela, advocacia preventiva? Será que é, por Isso exemplo, assim, não existe? tem a Como assim? medicina? Isso existe? Será que é tipo assim, medicina preventiva? Você vai ao médico antes de ter uma doença, você se previne? Eu falei, exatamente, é isso mesmo. Analogia Olha, o perfeita. paralelo foi perfeito. Perfeito, eu falei, exatamente, eu atuo para evitar que o problema chegue, né? Então foi muito interessante essa fala, achei legal demais. Eu adorei, eu também não tinha ouvido essa analogia e realmente faz sentido, né? Cuidar da saúde antes, Uhum, antes para evitar realmente né? problema. Ai, Juliane, como que tem sido esse processo de atuar nesse preventivo, de passar a enxergar esse preventivo? Porque muitas vezes, Juliane, eu não sei se você também percebe isso, mas assim, eu, pelo menos na minha faculdade, eu não tive contato nenhum com uma advocacia extrajudicial. O Luiz está falando, a advocacia preventiva é de passar no cabelo, certeiro. Que as pessoas ficam, como assim, né? Isso existe, o que é isso? A gente conta isso. Muito cliente, às vezes, que a gente vai atender, vai fazer uma primeira reunião e eles perguntam, falam, mas eu nunca imaginei, né? Com o advogado teria também esse papel, desse lugar, geralmente o produtor, o cliente, ele já fala, não, mas eu não tenho processo, eu achei interessante o que vocês, a informação, tal informação que você falou, mas eu fico pensando como que isso vai adiantar aqui para mim, porque eu não tenho nenhum processo, eu nunca tive nenhum processo.
E assim, a gente falou muito sobre isso essa semana, né? O quanto que eu acho que isso é disruptivo, não só para o cliente, para o produtor rural enxergar o advogado nesse outro lugar, mas para a gente também, enquanto profissional, né, Juliane? Que como eu estava falando, na minha faculdade eu não tive contato nenhum com essa área. Não sei você teve já algum contato anterior ou não com essa área extrajudicial e preventiva? Não, não tive, não tive, Eu vejo o quanto realmente realmente. falta. E assim, isso acaba, né, gerando também a gente ter que desconstruir esse lugar que a gente ocupava só do judicial. Então, eu acho que isso é um desafio também para nós, enquanto advogados, né? E é muito gostoso. Nossa, Juliana, eu queria que você compartilhasse também como tem sido essa experiência de atuar nesse preventivo, né? Mas eu sempre falo isso, são coisas que não têm preço. Às vezes você conseguir trazer uma solução que às vezes ninguém estava nem enxergando que tinha um problema ali, né, Juliane? Isso, exatamente. Por isso que eu acho tão interessante a advocacia no agro, porque assim, eu digo hoje assim, eu não tenho escritório físico, né? Eu falo que o meu escritório é digital. Porque é muito mais interessante você ir até o cliente, você entrar na propriedade dele, o agro, ele está antes da porteira, dentro da porteira e depois da porteira. Então, a partir do momento que você entra lá na propriedade do seu cliente ou do seu potencial cliente, você começa a visualizar, você começa a conhecê-lo melhor, qual que é a cultura dele, qual que é a forma de mão de obra que ele utiliza, se ele tem galpão para guardar agrotóxicos, produtos químicos. Então, assim, é bom você ver, né? Você ver. Então, essa é uma parte que me encanta no agro. Você ir até o seu cliente e a partir do momento que você entra, você já começa a observar. Ah, o seu trabalhador ali, ele tá tudo ok, a hora extra dele, o trabalho rural, a hora noturna, tá tudo ok, vamos analisar a documentação. Né? Então, assim, oferecer esses serviços a partir do momento que você entra na propriedade, às vezes, assim, você estuda um pouco antes do seu cliente para ver do que ele cuida, qual que é a lavoura dele, qual que é o tipo de criação dele, mas você ir até ele é bem diferente, porque você realmente começa a ver da porteira, né? Da porteira. Eu também vejo que é completamente diferente. E até porque muitas vezes, né, Juliane, você também já deve ter passado por isso. Às vezes a própria pessoa, ela não tem consciência daquela situação que pode ter ali. E aí é alguma solução jurídica que a gente pode levar e que talvez se você perguntasse, o cliente ia falar, não, eu não tenho isso não acontece lá. E aí quando você vai e vê, é diferente. Você vê, igual você tá falando. Você vê, fala, onde que guarda aqui? Onde que ficam os defensivos? Então naquela hora, é ali do lado. Então você consegue ter uma noção, dá para você saber se essa distância tá ok. Se vai ser construído, eu vejo hoje, gente, essa atuação da advocacia preventiva até na parte de construção civil no agronegócio. A gente está construindo nosso alojamento aqui perto, a 50 quilômetros daqui. Então, todo o acompanhamento da construção desse alojamento, considerando todas as normas da nova NR31, que já vão, a partir de outubro agora, já vão ser cobradas, né? Então, assim, e isso é também o lugar do advogado. Eu acho que é interessante isso que você está falando, o quanto a gente também tem que estar presente nesse agro, né? Nesse dia a dia, dentro dessa porteira, vendo ali para a gente poder conseguir, sim, levar outras soluções, né, Juliane? Isso. E é interessante isso que você falou, Lohane, sobre a questão da construção civil. Nós não somos ninguém sozinhos, né? É necessário a gente ter parcerias. Eu vi a necessidade de ter parceria com um bom contador, ter parceria com um engenheiro agrônomo, né? E agora eu estou ainda mais feliz porque assim, a minha irmã ela é advogada também, e também agora faz engenharia agronômica, né? Então eu tô achando o máximo, né? Estou super bem assessorada agora. Inclusive a questão da NR, né? Eu vejo assim muita necessidade hoje da gente também ter um bom conhecimento, um bom contato com uma pessoa da área de medicina e segurança do trabalho, né? É Fundamental. essencial, né? É Não, muito importante mesmo. e eu acho que atuar no preventivo traz muito essa demanda desse trabalho multidisciplinar. Realmente, porque assim, esse preventivo ele depende de muitos profissionais. Então, às vezes, a informação que você vai precisar, quem vai te dar vai ser outra pessoa. E não tem como a gente saber, igual você falou, a gente não sabe tudo.
Então é importante demais essa questão, né, de ter esses contatos, saber quem que... Eu também, igual, eu trabalho no Trabalhista, né, Juliana, na assessoria trabalhista de produtores rurais. Então eu tenho uma proximidade muito grande na área com o pessoal de medicina no trabalho. E aí sempre que, às vezes o cliente fala, não, mas me fala aqui sobre insalubridade, periculosidade, quando que tem, quando que não tem. Eu sempre falo, gente, não existe uma fórmula perfeita. Então tem que ser feita uma avaliação, tem que ter né, uma equipe preparada para isso, um engenheiro de segurança, com a equipe de medicina do trabalho, para poder fazer essas avaliações ali, para poder falar com segurança. Não, a gente tem, e com embasamento, a gente consegue comprovar se tem ou não, qual que é o grau de insalubridade. Então, todas essas variações aí, né, Juliane? Com certeza. Ainda voltando um pouco sobre essa questão de como convencer eu vi, alguém falou aqui, a dificuldade de convencer o produtor rural da necessidade. Eu vou ler aqui, o Gilmar falou, é um desafio até para conseguir mostrar para o cliente a importância da advocacia preventiva. Isso. Eu digo isso principalmente para o pequeno, né? O pequeno, às vezes, ele vem de um histórico familiar, de toda uma questão familiar mesmo, agricultura familiar, e ele fala, não, mas aqui sempre foi assim. Né? Então, assim, esse potencial cliente tem que ser tratado com muito carinho, com muito jeito. Você não pode chegar falando, não é assim, você vai ter problema e ponto. Você precisa de mim para que isso se resolva. Não, muito pelo contrário. Você vê que eles têm um zelo muito grande pela história deles, né? Pelo histórico. Meu avô fazia assim, meu bisavô fazia assim. Para que eu vou mexer? Para que eu vou mudar? Aí você tem que explicar, convencê-lo de que quanta dor de cabeça ele pode se livrar lá na frente, se ele fizer assim. As questões, ele pode economizar muito se ele estiver pagando, às vezes, um funcionário a mais, não necessariamente alguma questão, né? Manter tudo regularizado, a questão da documentação. Uma coisa também que eu vi muito, assim, que foi das primeiras coisas que eu comecei a atuar. Eu percebi que tinha pequenos produtores rurais que estavam com irregularidade, né, na documentação do imóvel, e percebi, assim, muita gente que estava pagando IPTU, não estava caracterizado como produtor rural, né? O ITR não estava pagando IPTU, porque o imóvel, hoje a gente sabe que ele é tributado não conforme a localização, mas conforme a destinação. Então, aqui mesmo na minha quadra, né, eu estou super no centro da cidade aqui, centrão da cidade mesmo, e no final da minha rua aqui tem um viveiro, sabe? Então, o agro está bem aqui do lado da minha casa, sabe? Então, não necessariamente você também tem que eu tenho que ir lá para a fazenda, lá nos confins, não sei o quê. O agro está em todos os lugares. Acho que não existe uma cidade nesse país que não tenha oportunidade no agronegócio. Porque eu disse, né? Não é só a fazenda em si. Antes da porteira tem agronegócio, dentro da porteira é o agronegócio, e depois da porteira, então, tem muita oportunidade, né? A distribuição, cooperativas, nossa, tem muita oportunidade. Juliane, eu acho incrível você trazer esse ponto, porque realmente é toda uma cadeia produtiva, né? Até agora, por exemplo, a gente teve o decreto ano passado, né, sobre as atividades essenciais que não podiam parar na pandemia. E, claro, toda atividade de produção de alimentos, do agronegócio, entrou como atividade essencial. E é interessante, porque lá no decreto ele traz também, né, que todas aquelas atividades acessórias à questão da produção de alimentos, da distribuição de alimentos, também são consideradas essenciais. Porque, gente, é isso que você falou, né, Juliane? O agronegócio, ele é tudo isso. É toda a cadeia de produção, é como você falou, às vezes a gente cria essa ideia, é só aquela fazenda que está muito longe, é uma coisa fora da minha realidade, né? E isso que você falou, tá em todos os lugares do Brasil, não tem uma cidade que não tem o agro. A gente tem hoje advogados aí super especializados na Ábreda mesmo, a gente tem advogados que estão com seus escritórios na Paulista, em São Paulo, que não tem ali, se você for falar, então aqui não tem agro. As maiores empresas do agronegócio do Brasil estão nessas grandes capitais, né? Então toda a questão, fora a distribuição, o Ceasa de São Paulo é um dos maiores Ceasas do Brasil. Então, toda essa estrutura. E as cidades pequenas também, né, Juliane? Às vezes a pessoa pensa, mas a minha cidade é muito pequenininha. E como você falou, às vezes tem um viveiro ali na sua esquina, do seu lado,
que às vezes ele está pagando incorreto, pode ser a questão do IPTU, pode ser questão de energia elétrica, pode ser questão, às vezes, se ele produz ali, a forma que está sendo feito o pagamento dos funcionários, o cálculo das horas extras por produção. Então, são várias particularidades do agronegócio que está em todo lugar, né, Juliane? Isso, exatamente. E aquela questão também, né? O agro, quando eu comecei, né, a vincular mesmo a minha advocacia ao agronegócio, eu recebi algumas pessoas falando assim, ah, mas como que é advogar no agrário, agronegócio? Parece que a legislação é tão antiga, é tão estanque, não tem dinamismo, é sempre a mesma coisa. Eu falei, pelo contrário, né? Se tem uma área que está super dinâmica no nosso país, é o agronegócio. Meu Deus, o que seria do Brasil se não fosse o agronegócio, né? Não consigo nem imaginar um país dessa dimensão. E a gente, assim, eu sei que é um chavão, assim, falar isso, mas o agro realmente segura o nosso país, né? Sustenta, porque se hoje a gente está vestindo uma peça de algodão, uma roupa, a confecção dela, lá volta lá os primórdios, na lavoura, na produção do algodão, né? O cafezinho que a gente toma hoje nem se fala. Então, tem toda essa questão por trás, né? Então, assim, eu digo que o agro, pelo contrário, ele está super dinâmico, a gente tem que estar muito atento. Hoje eu vejo a necessidade de fazer um acompanhamento diário de tudo que está acontecendo no universo do agro, né? Incentivos do governo, programas para o pequeno produtor rural, né? São muitas coisas acontecendo em prol do crescimento do agronegócio. Inclusive, eu queria trazer uma curiosidade aqui do meu querido estado Tocantins, né? Porque eu me considero tocantinense, apesar de não ter nascido aqui. Mas para você ver os incentivos do governo em relação à regularização dos pequenos produtores aqui. O Tocantins ele realmente tem muito problema em relação à regularização fundiária, muitos imóveis aqui eram sem documentação, né? E a gente viu que muitos e muitos, milhares de imóveis aqui, a única documentação que a pessoa tinha eram os títulos paroquiais, de 1850. Então, assim, eu fiquei encabulada. Eu cheguei a ver um documento desse, né? Achei muito interessante, né? Pela questão histórica, mas isso não possibilitava o pequeno produtor a ter acesso, né? Aos benefícios, ao crédito rural, enfim. E aí o governo aqui, como são muitos casos, ele criou um programa chamado Essa Terra é Nossa. Ele editou uma lei para que fosse feita a regularização dessas terras apenas sem a posse definitiva, né? Apenas com documento de os títulos paroquiais. E é bem interessante, muito interessante, porque foi outra oportunidade, né, para a advocacia no agro pegar esse gancho, porque o trâmite para que isso aconteça, agora eu te respondo, Luiz, porque isso aí é polêmico, viu? Pegou uma polêmica agora, meu Deus do céu. Ixi, Juliane, o Luiz te apertou aqui nessa hora. Mas concluindo aqui a questão da regularização aqui dos títulos paroquiais, é o seguinte, o procedimento ele precisa obrigatoriamente ser feito inicialmente por um advogado, né? Então, assim, foi uma oportunidade tanto para você apresentar essa condição para o pequeno produtor, você procurar, olha, como que está a documentação da sua terra, você ainda tem aquele título antigo, vamos correr atrás da documentação correta para você ter acesso a crédito rural, para você ter acesso aos benefícios, né, de ser o pequeno produtor rural, de ser produtor rural mesmo. E o trâmite, assim, é relativamente simples, sabe? Inclusive, ele é feito inicialmente até online, o governo criou um sistema bem organizadinho mesmo para fazer esse trâmite. Que bacana. E é bem interessante mesmo, sabe? Quem quiser pesquisar depois, tem até o passo a passo no site. É só pesquisar Essa Terra é Nossa, Tocantins, né? Acredito que já vai aparecer. Eu não sei o site certinho aqui agora, Juliane, mas é só fazer uma busca. e isso que você levantou, né? Essa questão do quanto está mudando o tempo todo. Então, por exemplo, isso daí provavelmente foi uma questão nova, que antes não tinha. Então, se a gente não está acompanhando essas mudanças, muita coisa ali passa batido. Às vezes o cliente te fala uma coisa e você já tem certeza absoluta que não é assim. E aí a gente fala com toda aquela certeza e depois, quando você vai ver, mudou o negócio. Então, tem que ter até um cuidado com isso, né, Juliane? Assim, isso é muito comum.
o agronegócio, a advocacia, o direito no agronegócio, ele está mudando o tempo todo. Eu também acho que é uma das áreas do direito, Juliana, onde a gente mais vê mudanças, assim, mais vê essa dinâmica do direito. E é o que você falou, às vezes, ali a antiga. Mas aí a jurisprudência tá mudando o que tá ali na lei. Aí, de repente, para o pequeno produtor não é mais daquele jeito. De repente, Estatuto da Terra não vai ser aplicado naquela relação ali, mesmo sendo arrendamento. Então, assim, são muitas mudanças, né? Muitas quebras, às vezes, de paradigmas. E a gente tem que estar acompanhando tudo isso que vai acontecendo, né, Juliane? É verdade. Com certeza, com certeza. Voltando aqui à fala do Luiz sobre o piqui, né? Gente, só pra. Então, o Porque às piqui, vezes. Gente, quem vê a live depois, por isso que eu faço as perguntas, que às vezes a pessoa não consegue ver. E o Luiz perguntou, gente, falou assim: Juliane, aproveitando o gancho, a pergunta que não quer calar. O piqui é de Goiás ou do Tocantins? Aí a Juliane não, falou que essa é inclusive, polêmica, né? essa é polêmica, porque é tão polêmica, porque inclusive os goianos estão assim, alvoroçados, porque vocês aí de Minas, Eu não sei vi! se vocês viram, né? Mas tem um deputado que quer que o piqui seja de Minas. Eu falei, o que é isso? O que é isso, pelo amor de Deus? Já não Eu que sou bastava o goiana e Tocantins. moro no Tocantins, eu fiquei duplamente indignada, né? Duplamente indignada. Ai, ai. Mas aqui, Goiás e Tocantins compartilha, né, de muitas. Ó, os goianos não gostam de se apropriar de cultura alheia, coisa Ó, nenhuma. Juliano, o Luiz está falando que os goianos gostam de se apropriar da cultura alheia, que estão querendo a minha pamonha. Eu ia falar isso. Aqui, ó, pamonha é Oh, de Minas, é aqui da nossa cidade. Patos de Minas é um patrimônio cultural da cidade, a pamonha. E eu vejo muito goiano falando que pamonha é de Goiás. pois é, não, pra gente é nossa, é nossa. Eu e o Luiz, a gente sempre fica indignado. Fala, não, é de Minas e é de Patos de Minas, né? Não é de Olha qualquer lugar. especificamente ainda. Mas é engraçado, porque Goiás e Tocantins realmente compartilha de muitos costumes, né, iguais, até porque Tocantins é muito jovem, assim, de sua criação como estado mesmo, mas a gente sabe que aqui, né, era norte de Goiás, apesar de ser muito abandonado, era muito pobre aqui, né, sem incentivo, um local esquecido, né, mas aqui também já foi Goiás. Então, assim, eu acho que Piqui, né, vou colocar o meio termo aqui, porque aqui tem Você Goiânia, não aqui tem vai se Tocantins, comprometer, né, Juliane? eu não vou me comprometer. Eu acho que o Piqui é Goiás-Tocantins, né? Vamos colocar assim para os dois, dividir. Mas o Piqui do Goiás, eu acho ele melhor, né? Porque isso aí, eu como natural do Goiás, isso aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado. Você não vai poder negar essa, né, Juliane? Uhum. Ai, Juliane. Juliane, você falou um pouquinho agora, e como que foi essa mudança? Se você puder me contar aqui também, como que foi essa mudança para você de atuar agora nessa advocacia preventiva, sendo que antes você teve essa experiência do contencioso, né, de uma advocacia também mais generalista, como no início de todo mundo é natural, né? E tendo passado também sendo servidora, tendo esse outro cargo, como que foi essa mudança, essa nova advocacia aí para você? Foi uma realização, né? Porque a partir do momento que eu iniciei a mudar essa abordagem da minha advocacia, isso me trouxe muito mais, o que eu posso dizer? Eu fiquei muito mais especializada, né? A gente, quando é generalista, a dificuldade é justamente essa. O mercado hoje, ele exige cada vez mais que você tenha especialização, que você esteja bem nichado, que você seja muito bom naquilo que você faz. E para você ser muito bom naquilo que você faz, quanto mais afunilado você colocar aquele tema que você atua, mais segurança você vai ter, né? A gente sabe que o universo jurídico, mesmo que seja no preventivo, né? Falando assim, antes de qualquer questão judicializada, a gente tem muitas regras, mas também tem muitas exceções. Então, a gente precisa estudar muito, muito mesmo, para chegar um caso do cliente assim, você ter de pronto aquela resposta, você tem que estar muito atualizado, tem que passar um pente fino mesmo no assunto, e isso só é possível se você estiver nichado naquela área. Eu falo que é humanamente impossível você saber tudo, todas as áreas do direito, assim, na hora. Você pode realmente, peguei um caso ali que não é da minha área, eu vou sentar, eu vou estudar, vou pesquisar tudo sobre o assunto e realmente pode ter sucesso.
mas você vai perder muito tempo para isso, né? Você pode perder ali a oportunidade de pegar, enquanto você está cuidando de um caso super complicado, que não é da sua área, que você não tem costume, perdido aí 5 outros que são da sua área mesmo, com mais rapidez, com muito mais segurança. Então, tem toda essa questão. E o preventivo é isso, né? Facilita muito a nossa vida. A gente tem uma questão de agilidade, né? Ninguém quer ir para a justiça hoje, sabe, Lohane? Todo mundo quer evitar processo, quer evitar uma ação, um litígio, porque sabe que é moroso, tem dificuldade, a gente não tem previsão de falar, cliente, entramos com a ação, daqui 6 meses está resolvido. A gente não pode falar isso, né? Juliane, outra coisa que eu vejo desse judicial também, dessa área, né, do judiciário no geral, não só essa questão dessa morosidade, do quanto às vezes é lento, mas também o quanto às vezes é desgastante para as partes. Eu acho que, sabe, enquanto advogada, eu sempre tenho muito essa preocupação também. Não é só, sabe, mais um processo que às vezes, vai ficar 5 anos lá parado. E nesses 5 anos, aquelas partes estão sempre preocupadas. Tem sempre esse desgaste, toda vez que vai ter uma audiência, sabe? Fica todo mundo ali ansioso, preocupado em como que vai ser aquilo. E no fim, quem vai decidir é alguém que não tem relação nenhuma, né? Com o caso em si, com o que foi feito, com a forma com que foi feito. Então, eu acho que isso é bem complicado, né, Juliane? Bastante. Eu ainda tenho, né? Não digo que hoje eu estou 100% no preventivo, só porque eu ainda cuido de alguns processos judicializados mesmo que eu tenho, e realmente são poucos, né, que eu tenho, graças a Deus, mas é bem desgastante. Para a gente e para o cliente, né? Ele fica na expectativa, às vezes ele fica acessando lá, ver se tem um novo andamento, né? Aconteceu isso, doutora, o que é isso? O que isso significa? Andou? Às vezes, antes de você ver, né, o cliente já está lá agoniado. Aí, E a gente fica agoniado também pelo cliente, né? Com certeza. realmente. E eu acho que isso também não é. Quando a gente atua no preventivo, eu acho que também não é. Não quer dizer que a gente não vá trabalhar nunca no contencioso. Até porque, mesmo com um bom preventivo, pode acontecer, né? Situações. Aqui no escritório eu tenho processos de clientes que têm assessoria com a gente. E às vezes acontece alguma situação. Então, isso eu acho que faz parte, né? Mas quando tem esse trabalho preventivo sendo feito antes, nossa, eu vejo o quanto facilita, né, Juliane? É muito mais fácil tudo. Até o se isso chegar a ser judicializado, quando a gente já fez um bom preventivo antes, assim, não se compara. Tanto na questão da agilidade para resolver aquela questão, mesmo que judicialmente, muitas vezes são situações que a gente já sabia, né, que podia acontecer, então já tinha uma previsão ali, a parte o cliente, na verdade, também às vezes já está ciente. Então, acho que isso facilita muito o judicial quando ele é necessário, né, Juliane? Isso. E isso é uma ótima abordagem, né, para a gente fazer com o cliente, porque eu ouvi muito, né, quando eu comecei, eu ouvi muito do produtor, mas eu não tenho nenhum processo na justiça, para que eu preciso de advogado? Né? Então, assim, desconstruir essa visão deles de que o advogado é só quando o problema já aconteceu, é difícil. Você tem que convencê-lo de que você tem que estar lá antes de acontecer o pior, né? E que esse antes, às vezes, ele pode, igual você já falou aqui no início, né? Ele pode trazer uma redução de custo em algum ponto, ele pode tirar um passivo ali que estava um risco ali de depois ter que ser pago. Então, esse antes pode sim trazer muitos benefícios muito maiores, talvez, do que só evitar a judicialização, né? Às vezes, eu falo isso, às vezes o que está sendo pago todo mês sai muito mais caro do que qualquer processo que o cliente pudesse ter. Isso. É interessante isso, porque a partir do momento que a gente toca na parte financeira, parte de custos, é um bom caminho para Fica convencimento mais mesmo da fácil de necessidade. mostrar a importância do preventivo, né, Juliana? Com certeza. Juliane, a gente já está encaminhando aqui para o final. Eu queria saber se você tem alguma dica que você quer dar para o pessoal, para quem é servidor público e está fazendo essa transição de carreira, quer advogar no agronegócio, para quem ainda não tem uma advocacia especializada e pensa em se especializar e nessa questão do preventivo. Tem alguma dica que você dá para quem está acompanhando a gente?
Bom, o que eu tenho para dizer, assim, baseado na minha experiência, no que eu tenho vivido ultimamente, Lohane, eu acho que quando você tem um projeto, quando você tem um objetivo, é aquilo que eu volto a falar aquilo lá no início, né? Não espere as condições perfeitas. Vá com o que você tem. Lógico, se capacite, tente entender o mercado aí na sua região, tente procurar potenciais clientes, não se aventure, mas também não espere as condições perfeitinhas para começar. Pode ir, conforme você vai começando, você vai garantindo mais segurança para si mesmo, você vai fazendo contatos, você faz parcerias, né? Nesse ponto aí a Abra me ajudou muito assim, a ver a questão de que aqui no Tocantins nós temos advogados maravilhosos na área do agronegócio, não são muitos, mas são assim, sou fã mesmo de alguns, né? Mas você não precisa estar na sombra de ninguém, você não precisa derrubar ninguém para você ter seu espaço, né? Basta ter boa vontade, disposição e que as coisas vão acontecendo, né? Uma fala que me marcou muito aqui na live do François, né? Dê o passo que Deus coloca o chão. Realmente. Acho que Juliane, não tem nada que eu, resuma melhor isso. todo mundo repetiu essa frase em todas as lives que a gente teve depois. Foi uma Nossa, frase eu que me marcou. emocionei, sabe? Eu também, eu fiquei falando ela. Depois eu até falei ela com outro colega. Eu falei que eu tinha ouvido mais cedo. Foi uma frase do Nelson, que estava aqui acompanhando nossas lives. Hoje eu acho que ele não está aqui, que eu não vi ele ainda. Mas ele geralmente está aqui nas lives e ele falou essa frase bonita, né? Dê o passo que Deus coloca o chão. Isso, e tenha boa vontade, né? Tenha boa vontade, não é fácil, a vida em si já é um desafio, né? Eu estou nessa vida, eu concilio a advocacia, concilio o serviço público, não sei até quando vou ficar assim, mas por enquanto está dando certo, graças a Deus. E meu pai fala uma expressão que eu gosto muito, coloca o corpo para frente. Ele quer dizer o que com isso? Não fica parado, não. Vai, corra atrás das oportunidades, né? Lute, né? Lute, é basicamente isso, a vida é isso. Se você tem um sonho, vá atrás, porque as coisas vão acontecer, só não pode ficar parado, porque aí realmente não dá certo, não. Juliane, muito obrigada. Parabéns, viu? Por colocar o corpo pra frente. Adorei essa frase do seu pai. Adorei. Vou colocar ela aqui na nossa legenda da live. Adorei mesmo. Fala com Ai, que ele. ótimo! Ele vai adorar. Como que é o nome dele? Que eu vou colocar de quem que é a frase. José Cavalcante. José Cavalcante. Aí a gente vai fazer uma citação dele aqui. Ah, mas ele vai achar o máximo. Juliane, muito obrigada. Parabéns pelo trabalho que você tem feito, por ter corrido esses riscos aí, realmente ido atrás. Fico muito feliz em saber que você se encontrou aí nessa advocacia preventiva. Parabéns mesmo pelo trabalho, Juliane. Ah, muito obrigada, Lohane. Quero agradecer muito você, o Luiz, né? O pessoal todo da Ábrada. Vocês são muito queridos. O que vocês passam para a gente realmente é algo muito especial. Eu aprendi muito com vocês, não só profissionalmente, mas pessoalmente. Apliquei muita coisa para a minha vida mesmo. Que Deus continue abençoando muito, viu, o trabalho de vocês, que é muito especial. Amém, Juliane. Juliane, então eu vou aproveitar para te perguntar o que é a sua parte preferida da nossa família Ábrada. O que você mais gosta na Ábrada? Uma coisa só é difícil, que realmente todas as situações lá me marcaram muito, mas eu acho que esse compartilhamento de um espírito mesmo de família, sem julgamentos, a possibilidade de você crescer com o colega, sem precisar, enfim, sem precisar derrubar ninguém, é uma visão muito bonita, né? Muito bonita de compartilhamento de família mesmo, é bem especial. Juliane, muito obrigada, viu? Fiquei muito feliz de conversar com você. Foi uma delícia conhecer um pouquinho mais sua história. A Glauci também está aqui falando. Obrigada, aprendi muito hoje, Juliane. A Renata falou que amou a frase também. Quero agradecer também todo mundo que participou com a gente, né, Juliane, comentando aqui hoje. Tivemos muitos Isso, comentários inclusive. bons. Inclusive, quero agradecer, vi muitas pessoas do meu trabalho entrando aqui, Oh, que mandar um abraço para todos, não vou citar nomes, mas tem muita gente, mandar um abraço para o meu professor líder, que eu vi que ele entrou aqui, mandou um abraço, ele é meu treinador de corrida, né, me tornou
Quase um atleta aí, Eu vi gosto que ele mais. falou essa atleta. Eu pensei, ó, deve ser alguém que conhece. As minhas paixões, acho que é o agro e a corrida, né? Eu adoro correr. Você tá bem de paixão, Juliane. Juliane, muito, muito obrigada mesmo. Foi um prazer te receber aqui e conversar um pouquinho com você hoje, viu? Muito obrigada. Obrigada, o prazer foi todo meu. Estou à disposição, qualquer coisa estamos aqui, no Tocantins. Tá bom, beijão. Tchau, 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 todo mundo. Obrigada. Tchau.